paz seja com você. Hoje a nossa mensagem vai voltar lá para o Velho Testamento, para o que pode se considerar a primeira parábola da Bíblia. Nós vamos hoje fazer a nossa leitura no livro de Juízes, capítulo 9, versículos de 7 a 15. Você, aí em casa, se quiser, leia comigo. Levaram a notícia a Joatão, e ele subiu ao cume do monte Gerizim, e lhes disse em alta voz: Senhores de Siquém, ouvi-me, para que Deus vos ouça. Um dia, as árvores se puseram a caminho para ungir um rei que reinasse sobre elas. Disseram à oliveira: reina sobre nós. A oliveira lhes respondeu: renunciaria eu ao meu azeite, que tanto honra aos deuses como aos homens, a fim de balançar-me por sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: vem tu e reina sobre nós. A figueira lhes respondeu: iria eu abandonar minha doçura e o meu saboroso fruto, a fim de balançar-me por sobre as árvores? As árvores disseram então à videira: vem tu e reina sobre nós. A videira lhes respondeu: iria eu abandonar meu vinho novo, que alegra os deuses e os homens, a fim de balançar-me por sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E o espinheiro respondeu às árvores: se é de boa fé, que me ungis como rei sobre vós, vinde e abrigai-vos à minha sombra. Senão, sairá fogo dos espinheiros e devorará os cedros do Líbano. Essa é a nossa leitura de hoje. E a gente vê que a gente é introduzido a um personagem aqui chamado Jotão, ou Joatão, dependendo da tradução da Bíblia. E esse Joatão, ele é filho de Gideão. E o que acontece nessa história? Essa história aqui, Joatão está bastante irritado. Dá para ver que ele sobe ao monte e então clama das montanhas para a cidade inteira ouvir aquilo que ele tem a dizer. Ele faz isso num ato desesperado, basicamente. Ele faz isso contra uma pessoa chamada Abimeleque, também filho de Gideão, que tinha acabado de ser coroado o rei de Siquém, justamente a cidade para quem ele está falando aqui. E aí a gente pode se perguntar, por que Jotão está com tanta raiva de Abimeleque? O que é que Abimeleque fez de tão mal para Jotão ficar com raiva? Nisso aí, a gente tem que entender o contexto dessa situação. Gideão, um juiz muito importante, muito famoso e muito querido entre o povo, tinha acabado de vencer uma batalha quase impossível, com um número quase impossível de pessoas. Ele, com apenas um punhado de pessoas, venceu um exército gigante e assim livrou o povo de uma grande ameaça. Gideão, então, foi oferecido ao povo. O povo disse: por que você, Gideão, não reina sobre nós? E ele recusou. Gideão tem outra coisa pela qual é famoso. Além de ser um guerreiro muito vitorioso, Gideão também teve 70 filhos. Isso os filhos oficiais, porque ele teve outros filhos com concubinas e etc. Jotão era um desses 70 filhos. Abimeleque era um dos filhos das concubinas, ou seja, ele era um filho considerado bastardo. O que aconteceu nessa história foi que Abimeleque, com vontade, desejo e sede de poder, fez aquilo que o seu pai Gideão não tinha aceitado fazer, que é reinar. Mas como é que ele fez isso? Ele notou que Gideão tinha deixado 70 descendentes e que esses descendentes eram considerados legítimos.
e que todos os 70 tinham precedência sobre ele. O que é que ele fez então? Matou os 70. 70 dos seus irmãos, exceto Jotão, que conseguiu escapar fugindo. E então tomou o trono junto com o povo da sua mãe, que é justamente o povo de Siquém, essa cidade a qual Jotão está falando. O interessante de notar aqui é que Jotão está comparando as pessoas às plantas. As plantas que querem um novo rei aqui só vão aparecer no final, quando ele fala dos cedros do Líbano. Os cedros do Líbano são plantas altíssimas, são árvores muito, muito grandes. Mas o que vocês veem aqui, e o que é interessante, é que essas plantas estavam procurando alguém que pudesse reinar sobre elas. E aí você pode perguntar, por que é que uma planta altíssima está chamando outra para reinar sobre ela? E essa é a primeira coisa que nos leva à pergunta de hoje. A segunda coisa é que a gente vê que as plantas nobres e boas, todas elas reconheceram o seu papel e disseram, olha, nós não temos capacidade para reinar, nós temos aqui nossa função, nós vamos executar a nossa função para a qual nós fomos chamadas e nós não podemos reinar. Interessante notar que todas essas plantas faladas aqui são menores que o cedro do Líbano. Ou seja, o cedro do Líbano estava procurando para governar sobre ele plantas que eram menores que elas, ou seja, que não poderiam governar verdadeiramente sobre eles por causa do seu tamanho. Mas o que a gente vê aqui é que o espinheiro estava esperando justamente essa oportunidade. O espinheiro, ao ser oferecido, disse, quero, não só quero, se vocês não me aceitarem, vai sair fogo de mim e vai destruir todos vocês. Ou seja, o espinheiro aqui, além de ser incompetente, tem sede de poder, presunção mesmo, e bastante insensatez. E é isso que Jotão está alertando aqui. Vocês de Siquém, vocês escolheram a pior das opções. Vocês tinham várias opções, tinham 70 opções, mas vocês escolheram o pior deles. Se a gente for continuar lendo o capítulo 9, Jotão vai dizer, se vocês tivessem escolhido de boa fé, não teria problema, mas vocês escolheram de má fé. Não só de má fé, vocês escolheram fazendo mal a outras pessoas. E por causa disso, vocês e Abimeleque serão destruídos. E aqui o que a gente vê é que o povo de Siquém escolheu Abimeleque. Por quê? Porque eles eram parentes de Abimeleque. Ou seja, em vez de escolherem Abimeleque pelo fato dele ser talvez um bom governante ou uma pessoa que tem capacidade, eles escolheram porque ele era parente. A gente lê aqui no versículo 2, aqui, dizei, peço-vos aos senhores de Siquém, que será melhor para vós, que 70 homens, todos os filhos de Jerobal, que é Gideão, dominem sobre vós, ou que um só homem domine. E lembrem-vos de que eu sou vosso osso e carne vossa, ou seja, eu sou parente de vocês. A gente vê um povo aqui escolhendo um líder por parentesco e escolhendo um líder para fazer uma revolta sangrenta que vai matar muita gente. Então, a gente vê que esse povo aqui tinha opções, mas não queriam. Eles escolheram as opções dele, no caso a opção deles, por um critério completamente sem sentido e sem noção e sem pensar. Se a gente ler aqui, eles aceitam imediatamente a proposta. Eles nem pensam sobre isso. Então, a gente vê o seguinte, a gente vê nisso aqui, não só Jotão falando para o povo do passado, mas falando para o povo de hoje também. Porque esse problema aqui não é único do povo daquela época. A gente vê em outra parte da antiguidade também, indo para a Grécia agora, lá Platão, no livro 6 da sua obra A República, conta uma história onde Sócrates estava conversando com uma pessoa chamada Adimanto. E Sócrates diz o seguinte, olha,
resumindo, o povo é como um dono de um navio que é cego, meio surdo e que não entende nada de navegação. E que os tripulantes do navio ficam o tempo todo tentando persuadi-lo de que eles são bons o suficiente. Só que eles também não sabem nada de navegação. Eles nem sabem que existe uma navegação. Eles tentam fazer isso através de truques. E então, o dono do navio escolhe o capitão. E aquele que é escolhido capitão é chamado de capitão, de bom navegador, de conhecedor de barco, sendo que não é. E qual é a moral da história? Num barco que é governado dessa forma, uma pessoa que realmente sabe de verdade, um navegador de verdade, seria considerado inútil. Como as pessoas não conhecem de nada, elas seriam incapazes de julgar realmente quem é que sabe e quem não sabe. E aí é o mesmo problema aqui do povo israelita, e é o mesmo problema de hoje, a insensatez desse povo aqui de Siquém levou eles à destruição. A gente vê que o próprio Abimeleque destrói a cidade depois com raiva. E tenta atacar outras cidades e é morto no processo, acabando-se a história e cumprindo aquilo que Jotão fazia. Esse barco aqui, esse barco hipotético de Platão, com certeza ia se dar mal tendo uma pessoa que não entende nada de navegação no seu comando. E a mesma coisa é hoje. Por que é que eu trouxe essa mensagem hoje? Porque a gente está se aproximando do período eleitoral. E como a gente pode ver, a Bíblia trata da escolha de líderes. Não só aqui, mas quando a gente vai em Provérbios, a Bíblia também fala disso. Quando o povo de Israel pede a Deus um rei, Deus fala sobre as consequências de ter um reinado, quais são os problemas que ele vai trazer, e por que isso não seria bom. Mesmo assim o povo pede. E Deus diz, está bom. E o que a gente vê nessas histórias do Velho Testamento inteiro é que a insensatez do povo leva à destruição. Não é só porque Deus quer destruir. Não é isso. É porque cada ação tem consequência. E se você toma uma ação indevida, você tem a consequência dessa ação. O Velho Testamento está cheio dessa história. Quando a gente vai lá para os livros dos reis e das crônicas, a gente vê uma sequência de reis de Israel e de Judá que fazem muita besteira e que acabam no exílio de ambos os povos. O povo de Israel no norte é exilado e deixa de existir como povo. O povo de Judá no sul é exilado, volta depois, mas nunca mais é o mesmo. E depois, por causa de mesmos problemas, será exilado quase que permanentemente e só vai voltar para a terra alguns anos atrás, no século XX, quase 2000 anos depois do seu exílio. Então a Bíblia inteira é um livro que mostra que escolhas insensatas levam a situações de desastre. Sendo assim, a gente pode tirar a seguinte reflexão: os nossos dons são para o benefício, não só nosso, mas o benefício dos outros. A gente vê que cada árvore digna aqui, nessa história, ela conhece o seu fruto e conhece aquilo que ela causa na sociedade, ou seja, ela conhece a sua função e ela age de acordo com sua função. Quem age em desacordo de sua função aqui são os cedros do Líbano, que deveriam ser os governadores e não são, passam essa função para outra pessoa, e o espinheiro, que toma uma função que não é sua. Então isso deixa uma mensagem muito clara para nós. Se você tem uma habilidade, se Deus te deu um dom, use esse dom para o benefício das pessoas. Se você tem alguma influência, use essa influência para os benefícios das pessoas. Se você tem carisma, se você é um bom administrador, se você tem habilidades, use essa habilidade para o bem das pessoas. Porque como a gente vê nessa história aqui, o mal não tem essa habilidade de reconhecer as suas próprias limitações. Da mesma maneira do espinheiro, se tiver um lugar vago, as pessoas más
vão tomar esse lugar. Se as pessoas boas não intervirem, se as pessoas que têm a competência não ocuparem, os maus estarão sempre prontos para ocupar. E do mesmo jeito que acontece com o espinheiro aqui, acontece com todos nós. As chamas vão se alastrar e vão destruir a todos. Então, conforme a gente se aproxima dessa época de eleição, lembre dessa mensagem. Lembre disso que a própria Bíblia nos traz. E tenha muito cuidado, porque a insensatez leva à destruição. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar com vocês hoje, na esperança de que ela toque o coração de vocês, ao meu também, e que nós possamos, por causa disso, fazer escolhas melhores e prepararmos um mundo melhor com consequências mais positivas. Então, muito obrigado e façamos a nossa parte, exerçamos os nossos dons. Que Deus nos abençoe e nos ajude nessa missão. Amém.